Continuando com a nossa leitura, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntas. Diz assim Lucas capítulo 11: E aconteceu que estando ele, aqui está falando de Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, ele nos dá aqui um modelo de oração muito conhecido, que é a oração do Pai Nosso. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 5 vai falar da perseverança na oração. A oração, ela precisa ser diária. Eu preciso ter uma disciplina de oração. Perseverante. Não recebeu, continua. Você vai chegar lá, você vai receber. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um dia um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, ou seja, já estou deitado, já estou dormindo, não me importune. Isso falando de um amigo, tá? Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. É aquilo que eu falei ali, ó, na perseverança. Não conseguiu ainda, continua, porque vai chegar lá, vai conseguir. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Tem um pai que faz isso? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Quanto mais o Pai amoroso, cheio de amor, não vai atender o seu pedido? E o versículo 14, o poder de Jesus sobre os demônios. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o pedir, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se Satanás também está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos?
eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelos dedos de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converterão com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Versículo 37. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizeis isto, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis
de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vos edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. E nós terminamos aqui o capítulo de número 11 do livro de Lucas. Que bom que você está acompanhando essa leitura comigo. Esta palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Compartilhe com alguém que você ama. Me ajude a pregar o Evangelho. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.